Boa noite, pessoal. Então, vamos começar mais uma aula. Tá, mais uma aula aqui gravada para vocês, nosso curso de SketchUp. Nossa aula de número 10. Então, nossa penúltima aula já gravada. Depois só vai ter a nossa aula de número 11, que vai ser a nossa última. Tá? Então, quase finalizando. Né? Espero que esteja sendo muito produtivo para vocês. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a parte de layout, renderização e exportação dentro do SketchUp. Então, como a gente sabe, o SketchUp ele permite a gente a modelar e a construir vários projetos, tá? Seja projetos assim de algo maior, como uma edificação, uma casa, um sobrado, como a gente fez durante o nosso curso, como algum detalhe também, como foi o caso dos móveis planejados que a gente falou na nossa última aula. Tá? Então ele permite a gente fazer essa modelagem de várias coisas. Porém, quando nós vamos apresentar esse nosso projeto que a gente fez no SketchUp, a gente precisa levar algumas coisas muito importantes em considerações. E é aí que vai estar entrando esses itens que eu acabei de falar. O layout, a renderização e como a gente vai exportar esse nosso projeto para fazer uma apresentação. Então, quando a gente faz um projeto, a gente não vai simplesmente deixar esse projeto ali no SketchUp, vai mostrar ele abrindo, por exemplo, o SketchUp mostrando. A gente vai normalmente gerar, colocar ele dentro de um layout, renderizar essa imagem, aí sim exportar essa imagem, seja no formato que a gente convencional de imagem, ou um vídeo, ou talvez em algum outro formato também. Mas a ideia é justamente essa, a gente não utilizar os nossos projetos como um arquivo dentro do SketchUp, mas a gente realmente ter alguns outros arquivos auxiliares para a gente conseguir apresentar ele de uma forma mais bonita, mais coerente e mais fácil de entendimento também. Então é justamente aí que vai entrar essa parte de layout, renderização e exportação. Tá bom? Como vocês vão ver, a aula de hoje vai ser uma aula muito mais teórica, né, do que prática em si. A gente vai ter também a nossa aula prática, mas ela vai ser muito mais tranquila, né, do que estava sendo. Né? Quando a gente foi fazer o projeto, era bastante informação e também era uma aula muito mais prática. Né? A gente abriu o SketchUp e a gente conseguia modelar e fazer muito mais coisas. Essa aula de layout e renderização e exportação vai ser algo muito mais teórico mesmo, tá? Para vocês entenderem como que faço, por que é importante, né, como que a gente vai estar trabalhando com isso, mas de uma forma geral, a gente não vai... não é tão prático, vamos assim dizer. Na nossa aula ao vivo, que normalmente a gente abre o SketchUp e mexe, eu vou mostrar para vocês como é que faz, também todas as coisas, mas essa é uma aula com muito menos informações do que as informações do projeto. Mas também é uma aula que eu considero muito importante, tá? Porque no final das contas, quando você não adianta nada você fazer um projeto muito bonito, sendo que você vai deixar a desejar na apresentação desse seu projeto, entendeu? Então, no final das contas, não vai adiantar de nada se você tem um projeto bonito e você não sabe apresentá-lo. Então, essa aula vai ser muito importante justamente por conta disso, tá bom? Então, vamos começar com os nossos objetivos da aula, tá bom? Objetivos da nossa aula de hoje. Entender o workflow do SketchUp para documentação e apresentação. Então a gente vai entender como que funciona o SketchUp para a gente estar gerando imagens, tanto para fazer a documentação, por exemplo, da nossa obra, quanto para apresentar para um cliente, né, talvez para algum outro profissional da área, seja um engenheiro, um arquiteto, ou enfim, alguém que você esteja trabalhando junto. Né, você precisa fazer essa apresentação do seu projeto, como eu falei. E também justamente para a parte de documentação. Às vezes você precisa ter as plantas, e, enfim, a gente vai estar aprendendo como que a gente vai estar fazendo isso para estar utilizando essa ferramenta tanto para documentação como para uma apresentação de arquivo. Tá? Então esse vai ser o nosso primeiro objetivo da aula, entender isso. Segundo objetivo da aula, conhecer o layout e a sua função. Então, o SketchUp ele tem um layout próprio, ali, uma forma de você estar mexendo com esse layout. A gente vai entender o que é, a gente vai entender a sua função, como dentro do SketchUp que a gente consegue estar utilizando esse layout para o nosso projeto ficar mais profissional, para o nosso projeto ficar melhor e mais bonito, tá? Então, a gente vai entender, a gente vai conhecer dentro do SketchUp como é que funciona essa questão dos layouts, tá? Os layouts eu vou passar explicando o que é e vou falar um pouco sobre eles, mas assim, a gente só vai entender propriamente como que a gente vai estar utilizando na nossa aula que a gente for abrir o SketchUp, que é a nossa aula ao vivo, tá? Então, a princípio vai ser isso.
mas eu vou mostrar para vocês, vou falar o que é o layout, por que o layout é importante, qual a sua funcionalidade dentro do SketchUp também. Então é por isso que é tão importante a gente também conhecer e falar sobre o layout dentro do SketchUp. Terceiro tópico, compreender princípios de renderização. Esse também é muito importante, compreender princípios de renderização. O que é uma renderização? Por que a renderização é importante? Algumas limitações sobre a renderização no SketchUp, tá? Eu também vou dar uma pincelada um pouco sobre a diferença da renderização no SketchUp e no V-Ray. V-Ray é uma extensão do SketchUp que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Mas por que é tão interessante a gente estar também utilizando a renderização no V-Ray ao invés da renderização no SketchUp? A gente vai entender toda essa parte, tá bom? Quarto tópico, então, dos nossos objetivos. Aprender formatos e métodos de exportação. Então, como eu falei, você precisa exportar o seu projeto no SketchUp nos mais diversos formatos possíveis, então. Então, a gente vai ter vídeos, a gente vai ter imagens, a gente vai ter documentos, a gente vai ter várias formas de você exportar, vários métodos para você exportar. A gente também consegue adequar a qualidade, né, da nossa exportação, tudo nessa parte na hora de exportar, tá bom? Então a gente vai estar aprendendo como que a gente vai utilizar a exportação, tanto para se adequar ao que o nosso projeto pede, quanto para se adequar ao que a nossa máquina também aguenta, que é um fator que a gente precisa levar em consideração, quanto para deixar o nosso projeto mais profissional. O que é mais profissional? Você apresentar, por exemplo, uma imagem? Você apresentar um vídeo? Não sei. Entendeu? Então, a gente também vai estar vendo esses métodos de exportação. E o último dos tópicos, o tópico número 5, é preparar o aluno para apresentações profissionais, que no final das contas é justamente isso que o layout serve. Como eu falei, você pode ter um projeto lindo, você pode ter um projeto muito bom, só que se você não souber fazer uma apresentação profissional, você vai perder sua credibilidade no seu projeto, sabe? Muitas vezes o seu projeto vai ficar feio visualmente mesmo, o que vai acabar justamente perdendo credibilidade, ou ele pode ficar até difícil de você entender o seu projeto. Tá? Quem estiver visualizando de fora, pode ficar difícil do cara entender o seu projeto. Então a gente tem que fazer com que a nossa apresentação ela seja o mais profissional possível, para que qualquer pessoa que pegue o nosso projeto para dar uma olhada nele, entenda e compreenda qual que é a funcionalidade, como que ele atua, tá? E como que poderia ser executado, como que poderia ser utilizado o seu projeto. Então, justamente, a gente tem um padrão que a gente define algumas coisas para você conseguir fazer uma apresentação boa, uma apresentação profissional e uma apresentação bonita do seu projeto, tá bom? Então, a princípio, esses são os 5 objetivos que a gente vai entender na nossa aula de hoje. A gente vai começar conversando e falando um pouquinho sobre o layout, tá? Que é nosso primeiro assunto, vamos assim dizer, da nossa aula, é o layout, tá? Então, eu quero começar falando do layout sobre quando usar o layout. Então, o layout ele tem algumas funções, tá? Você usa o layout para quê? Para gerar plantas, para gerar cortes, para gerar fachadas, toda essa parte. Então, se eu quero gerar uma planta baixa, por exemplo, eu vou utilizar um layout de uma planta baixa, de uma vista de cima da minha casa, tá? Sem a cobertura, claro, para a gente conseguir visualizar a alvenaria, a gente visualizar cada um dos cômodos. Então a gente consegue estar gerando essas plantas, a gente pode gerar talvez uma planta, até mesmo uma planta de cobertura, né? Eu falei sem, mas se for uma planta de cobertura, você vai ter que deixar a cobertura para visualizar, representando ali o número de quedas, o número de águas ali da sua planta, a inclinação. Tá? Dá para você gerar uma planta de cobertura, dá para você gerar uma planta talvez de locação, uma planta de implantação também dá para você gerar ali no SketchUp, que você daí você não vai estar necessariamente vendo a construção, mas apenas o espaço dela, sem ver as limitações de cada cômodo, para você entender dentro do terreno, né? Você gera o terreno e daí gera assim ali onde seria implantado sua obra. Então você pode estar gerando também isso, e isso é muito importante também, você ter esse layout para conseguir tá fazendo uma boa apresentação. Os cortes também, a gente também pode utilizar os layouts. Então vamos supor, eu quero fazer 2 cortes no meu projeto, né? A gente já teve a nossa aula sobre cortes. Então vamos botar um corte em cada um dos sentidos. Tá? Eu quero gerar um layout do que aquele corte está mostrando, para eu mostrar talvez algum detalhe ou alguma coisa que eu queira que o meu cliente ou enfim quem for executar essa obra veja, tá? Então dá para você fazer isso também, dá para você gerar um layout de cortes, isso é muito importante.
E também de forma análoga das fachadas. Então, por exemplo, eu tenho uma fachada. Eu posso gerar uma vista da fachada frontal, lateral, traseira, mostrando aí todas as fachadas, então, por exemplo, da minha edificação. E daí, justamente para isso, eu preciso também estar utilizando a ferramenta do layout para gerar essas fachadas, essas imagens, tá? Então, isso você consegue gerar, então, tanto plantas, cortes e fachadas de uma forma geral, utilizando layout, tá? Fica bem interessante. Eu vou mostrar também como é que a gente consegue fazer cada um desses layouts, tá? Também serve para gerar detalhamento, então você pode gerar um layout só de um detalhamento. Né? Como eu falei, detalhamento é muito comum quando a gente acaba utilizando o SketchUp para fazer estruturas metálicas ou estrutura de madeira, que às vezes você quer mostrar uma ligação, você quer mostrar algum detalhe ali da sua estrutura, você precisa gerar talvez uma planta desse detalhamento. Então, por exemplo, quero gerar uma planta de uma ligação que eu vou ter numa estrutura de madeira ali que eu tenho. Então, eu posso ajustar o meu layout para mostrar só o detalhamento que eu quero, e daí sim gerar esse layout tudo bonito com o detalhamento que eu quero mostrar. Tá? Então, ele serve também para detalhamento, não só para você mostrar coisas maiores, por exemplo, plantas, fachadas, enfim, também para fazer detalhezinhos você acaba conseguindo gerar também. Pranchas de apresentação também, que são um pouco diferentes, por exemplo, das plantas, porque as plantas podem ser muito mais técnicas, as pranchas de apresentação, como o próprio nome já diz, já são muito mais focadas em apresentação, em estética, muitas vezes mais voltada a apresentações para o cliente, porque quando você vai entregar para um engenheiro alguma prancha, a gente normalmente utiliza as plantas técnicas mesmo. Então essas pranchas de apresentação é como se fosse uma planta, só que mais focada justamente numa apresentação mais bonita e melhor para um cliente. E você também pode gerar um memorial descritivo e visual, utilizando o layout também. Tá? Então dá para você ainda gerar memoriais através do layout. Tá bom? O que a gente vai focar um pouco mais aqui no nosso curso vai ser nesses primeiros tópicos aqui de cima, tá? Plantas, cortes e fachadas, que no final das contas é a parte mais técnica do negócio, tá? Então isso aqui, você conseguindo gerar isso aqui, o restante acaba sendo mais ou menos o mesmo esquema, tá? Então a gente vai acabar focando no nosso curso um pouco mais nesse nosso primeiro tópico, tá bom? Interface do layout. Deixa eu dar uma olhada, quero mostrar isso aqui para vocês que também é bem interessante. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ir na nossa barra superior, aquela lá em cima do SketchUp que tem vários itens ali. Você vai vir em ferramenta de desenho 2D, janelas e viewports e layers, tá? E daí depois painel de estilo e configurações. Então assim, você vai ter essa ferramenta de desenho, daí você vai ter que definir qual que é a sua janela e qual que é a viewport que você vai estar querendo colocar no seu layout, e você vai trabalhar com essas layers, que são nada mais nada menos que camadas. A galera que manja um pouco sabe como é que funciona mexer com camadas, é como se fosse um Photoshop, né? Que você coloca uma camada em cima da outra, você pode tirar a camada, alterar a camada, funciona muito parecido, tá? Então, na verdade, você trabalha com esse sistema também de camadas, que é muito comum outros softwares, outros programas utilizarem esse esquema dos layers, tá? das camadas. E daí a gente vai ter nosso painel de estilo, onde você vai poder modificar o que você está querendo mostrar ali, e as configurações gerais, que você vai conseguir definir algumas coisas. Esse slide que eu coloquei para a gente ter registrado aqui também na nossa aula, mas na verdade vai ser muito mais tranquilo de visualizar quando a gente abrir o próprio SketchUp para ver isso aqui. Daí a gente vai conseguir visualizar um pouquinho mais como que funciona essa questão do layout, né, como que a gente define a viewport onde a gente vai estar vendo nosso projeto, enfim, toda essa parte a gente vai estar conseguindo fazer na nossa aula mais prática, tá? E aqui embaixo tem uma coisa que é muito interessante, tem uma planta aqui de um térreo, a planta do térreo, tá vendo? Então isso aqui provavelmente deve ser um edifício, talvez um sobrado, algo nesse sentido, né? Que está mostrando então a planta do primeiro pavimento, do pavimento térreo aqui dessa edificação. E a gente consegue visualizar algumas coisas, né, nessa nossa planta aqui logo de cara. Então, por exemplo, essa planta aqui ela está mostrando o quê? Ela está mostrando um espaço aqui onde a gente tem o nosso muro, nossa delimitação do terreno, né, o que é muito, muito, muito interessante. Aqui a gente consegue ver a nossa alvenaria, tá? A nossa alvenaria que está aqui também
no nosso projeto, a delimitação aqui de cada um dos ambientes, a gente consegue visualizar, tá? A gente consegue também ver essas bolinhas aqui com número, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D e E. Que também são algumas linhas para a gente ter algumas referências aí da nossa planta, tá? Aqui também, ó, a gente consegue ver essa bolinha com uma seta, parece, em cima. Tá vendo que tá um A e um aqui, depois um A e um aqui. O que seria isso aqui? Isso aqui seria nada mais nada menos do que o nosso corte, tá? Então, quando a gente faz essa linha dessa forma, a gente está imaginando que o nosso corte seja exatamente aqui. Então, essa aqui é uma planta do térreo, mas provavelmente deve ter uma planta do corte. E daí, essa planta do corte, ela deve estar especificado como corte AA. Por quê? Porque é AA, entendeu? Então, é um corte AA. Que nada mais seria do que um corte, uma visualização justamente da nossa edificação, só que como se fosse cortado exatamente onde está passando essa linha. Então a gente consegue visualizar o que tem ali nessa linha, com a seta apontando para cá, então significa que a nossa vista está vindo nesse sentido, entende? Nesse sentido aqui, ó, da minha direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Seria o sentido aí do nosso corte, tá? Então é assim que acaba funcionando, tá bom? Aqui também a gente tem a nossa representação, onde tem essa bola aqui com N, é o norte, tá? Então nada mais nada menos do que o nosso norte. Então tá falando que o nosso sentido norte é para cá onde está apontando também. A gente conseguiu colocar. Daí a gente consegue também visualizar algumas coisas nessa planta. A gente consegue ver alguns móveis. Então, por exemplo, isso aqui é uma mesa da cozinha. Aqui tem um fogão, uma pia, o carro, algumas plantas aqui. Aqui no banheiro também a gente consegue ver algumas coisas. Então, assim, no nosso corte, ele permite, então, a gente mostrar também todos esses detalhes, tá? Então, é bem interessante mesmo. A gente está utilizando aí o layout para fazer plantas. Eu coloquei aqui também um slide falando sobre como que a gente vai trabalhar com as viewports, né? Então, o que é uma viewport? Uma viewport nada mais é do que uma janela de visualização, tá? Então, vamos assim dizer, quando a gente definir uma viewport, a gente vai conseguir visualizar no nosso projeto o que aquela viewport vai estar mostrando então. Então, nada mais é do que uma delimitação, espaçamento, onde você vai conseguir ver um determinado projeto. Então, isso que é a nossa viewport. Tá? Então é uma área que a gente consegue visualizar o nosso projeto. Então vamos trazer o exemplo de uma planta. Né? Vamos botar, na verdade, essa aqui, ó. A planta do térreo aqui desse local. Qual que é a viewport disso aqui? A viewport desse nosso projeto, então, vai ser o quê? Vai ser todo esse ambiente onde vai estar a nossa planta. Então, por exemplo, se no meu SketchUp tiver um monte de casa para cá, tiver outros detalhes para cá, eu não vou conseguir visualizar no meu layout. Por quê? Porque eu defini que o meu viewport vai ser só esse espaço aqui onde vai ter a planta. Então é a área de visualização do nosso projeto. Isso que são os viewports. Você também, nos viewports, você tem que trabalhar com algumas coisas. Então você consegue ajustar a escala no viewport. Né? Então, ó, a escala normalmente é representada aqui. Ó. Então aqui, ó, escala 1:50. Então, significa o quê? Que está dentro de uma escala 1:50. Isso aqui é a relação de impressão com a relação real. Então, você vai precisar ajustar justamente a sua escala, tá? Escolha da cena. Para você definir a viewport, você vai ter que definir em qual cena, na verdade, que também vai estar. Então, as cenas a gente já aprendeu que nada mais são do que visualizações do nosso projeto. Então, quando a gente for delimitar uma viewport, a gente vai ter que, primeiro, escolher a cena que a gente vai usar, para daí delimitar uma viewport através da cena que nós vamos estar utilizando. Outra coisa, a gente tem que definir também os tipos de projeção. Então pode ser uma projeção ortogonal, pode ser uma perspectiva, uma planta baixa, né, um corte. Então são vários tipos de projeção que você pode estar vendo. Você pode gerar uma viewport só de um ambiente. Então, por exemplo, eu estou com essa minha planta aqui, eu quero mostrar só o escritório. Eu posso gerar uma viewport aqui só do escritório, para mostrar um layout só do escritório. Então a gente também tem que a gente tem que pensar nisso também. Travamento da câmera. Então a gente também vai trabalhar com travar a câmera em determinados ângulos para a gente conseguir gerar os nossos layouts da melhor forma possível, tá? Então a gente basicamente vai colocar a câmera num ângulo, a gente vai fazer ela não se mexer para a gente conseguir visualizar ali os demais. A gente conseguir visualizar só o que a gente quer mostrar dentro do nosso projeto. Tá? Então, basicamente, as viewports são isso. A gente só vai conseguir definir, a gente só vai conseguir mostrar o que a gente definiu, o que a gente quiser mostrar através da definição das nossas viewports, tá?
Configurações de escala no layout. Tá? Ó, aqui a gente consegue ver ó, como é que funciona mais ou menos o layout. Ó. Aqui já tem aqui dá para ter uma ideia. Ó. Essa aqui é a ferramenta do layout no SketchUp. Tá? Então ó, a gente consegue já ver como é que é a interface aqui do nosso layout. Tá? Então configuração de escala. O que é escala? Escala, como eu já adiantei para vocês, então é a relação entre o nosso papel, né, o nosso projeto, com o real. Tá? Então basicamente vai ser isso uma escala. Então ela pode ser 1:25, 1:50, 1:100. Quanto menor for esse número, maior vai ser a visualização, vamos assim dizer. Então, por exemplo, uma escala 1:25 vai ser muito mais aproximada do que uma escala 1:100, que vai ser muito mais distante. Então, normalmente, quando eu quero mostrar construções muito grandes, eu uso a escala maior, 1:100, 1:150, que eu quero mostrar muito amplo. Agora, quando eu quero mostrar algum detalhe que é muito pequeno, eu uso uma escala mais reduzida, né? 1:25, 1:10, enfim. Daí eu uso escalas mais reduzidas que vai ampliar o meu desenho e vai mostrar só o que eu quero, tá? Então, basicamente, escalas são isso. É a relação, então, do seu projeto com o real. Beleza? Escalas mais usadas no cotidiano. Normalmente, para projetos, a gente acaba utilizando a escala 1:50. Tá? A escala 1:50 é o nosso padrão. Mas, às vezes, você vai estar utilizando uma escala 1:50 e você vai ver que o seu desenho não vai caber, talvez, na folha. Tá? Ou vai ficar sobrando muita folha. Então, você pode colocar para uma escala de 1:100, tá? Que vai fazer com que o zoom ele diminua. Tá? Então, você consegue ver uma coisa mais ampla se o seu desenho não couber direito na escala 1:50. Ou, se ficar sobrando muito, você pode diminuir para 1:25, por exemplo. Daí você consegue aproximar o zoom na escala 1:25 para você ver o seu projeto melhor. Tá? O mais normal no cotidiano é projetos serem na escala de 1:50. Mas você tem que adequar a escala ao seu projeto, ao que você está utilizando, e para ficar na melhor visualização possível. Tá bom? Não é aconselhável você colocar numa escala assim muito, muito complicada. Por exemplo, assim, eu quero 1:50 não ficou bom, mas eu quero usar a escala 1:39. Pô, 1:39, assim, quando você tiver que fazer, por exemplo, alguns cálculos, é mais difícil de você arredondar, não fica muito prático, não fica muito funcional. Então coloca 1:40, entendeu? 1:50, 1:25, enfim. A gente tem que tentar utilizar realmente múltiplos de 5, se torna muito mais tranquilo de você fazer. Tá? Diferença, então, entre escala em vista ortogonal e em perspectiva. Isso aqui é interessante também. Dá uma diferençazinha da vista ortogonal para a vista em perspectiva, tá? Nas escalas. O interessante é você conseguir fazer os projetos todos numa mesma escala. Então, assim, se eu tenho uma planta baixa e eu quero colocar ela na escala de 1:50, seria interessante quando você for fazer o seu corte, você também colocar na escala 1:50. E quando você for fazer a sua fachada, você também colocar em 1:50. Então, esse que seria o interessante a se fazer, tá bom? Seria a melhor opção. Sempre colocar na mesma escala. Porque às vezes você coloca um numa escala 1:50, e você vai colocar outro para uma escala de 1:100, daí seu desenho acaba não conversando direito, você acaba tendo muitas escalas. Você pode acabar confundindo quem for olhar seu projeto também. Então é meio complicadinho da gente tá fazendo dessa forma. Tá? E como que a gente consegue garantir que a nossa prancha esteja com uma precisão? Primeiro, você coloca a sua escala. Então vamos supor que eu estou usando a escala de 1:50. Daí a melhor forma de você garantir que ela está com precisão é você imprimindo. Imprime o seu projeto numa folha, vamos assim dizer que é uma A4 que você está utilizando. Né? Normalmente a gente não imprime os projetos numa A4 porque fica difícil de visualização, mas vamos supor que você esteja imprimindo numa A4. Você vai pegar daí uma régua e você vai ver se está definitivamente na escala, os centímetros do papel, com as dimensões reais aí, então, do seu projeto. Tá? Elas têm que mais ou menos bater. Então você precisa garantir também que a sua prancha esteja com uma precisão boa, né, uma precisão aceitável, tá bom? Então basicamente escalas a gente faz assim. Ferramentas 2D do layout. O que a gente vai utilizar mais como ferramentas dentro do layout? A gente vai usar linhas, retângulos e arcos, que a gente já utilizou durante o decorrer do nosso curso bastante, tá? Que não tem muito segredo, então as linhas vai ser aqui, nesse lápis aqui. Os nossos arcos vão ser aqui também. Aqui vai ser os nossos retângulos. A gente vai usar as formas geométricas bastante, né, nos 2D. Textos e notas. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Tá? O nosso projeto ele vai ter que ter especificações de texto. Então, por exemplo,
Nessa planta aqui, ele tem uma especificação de texto, ó. Planta do térreo, escala 1:50. Esse 1 aqui deve ser o quê? Folha 1. Então deve ser a primeira folha. Então, tem um texto aqui especificando do que é a minha planta. Ó, outro texto aqui, acesso principal. Então ele está dizendo que aqui, com essa seta aqui, é acesso principal. Garagem. Então, ó, tem aqui garagem, hall, escritório, cozinha. São textos que mostram o que basicamente cada um dos ambientes significa, tá? E embaixo a gente ainda consegue ver a área, tá? Tá vendo que tem uma área ali embaixo? Que também é a área total do ambiente. Então a gente já deixa isso também especificado. Por que a gente já deixa especificado? Porque para quem for executar, você já ter essa definição da área facilita bastante em várias coisas. Então, por exemplo, eu quero comprar um piso para essa área aqui. Pô, eu já tenho a área aqui da cozinha, olha só. Então, eu já consigo ser mais certeiro um pouco na minha compra. Eu quero definir o forro. Quanto de forro? Qual que vai ser a área de forro? Você já tem a área do ambiente. Então, basicamente, você vai saber qual que vai ser a área de forro ali, se o seu ambiente for inteiro com forro, né? Enfim. Mas é justamente para facilitar na hora de quem for fazer, talvez um quantitativo, ou para quem for executar o seu projeto, tá? Então a gente vai utilizar muitos textos e as notas. E as notas também são algumas observações que você coloca no seu projeto que não necessariamente vão aparecer quando você imprimir, tá? Então é só quem for abrir o seu projeto que vai conseguir ver. Então textos e notas são bastante importantes, tá? Uso de layers para organização. Então os layers, eles são as nossas camadas, eles são muito parecidos com o que a gente estava utilizando já, que são as nossas tags, tá? Então as tags que a gente estava utilizando nos nossos projetos que a gente foi executar, no caso, em português, as nossas etiquetas, basicamente serviam para isso. Lembra que a gente ia fazendo o projeto e a gente ia colocando. Então as esquadrias são uma única etiqueta. Então quando eu não quiser visualizar, eu consigo tirar a visualização da etiqueta das esquadrias e eu vejo meu projeto sem as esquadrias, o nosso telhado. Né? A gente também coloca numa etiqueta. Eu quero visualizar sem o meu telhado, eu tiro a visualização do telhado nas etiquetas. Os layers são de forma muito parecida. Então eu coloco esses layers aqui no meu projeto, tá? Para quando eu quiser não visualizar alguma coisa, eu quero gerar uma prancha talvez sem aquele determinada camada, eu consigo mexer. Ou se eu quero mexer em alguma coisa específica só de uma camada e não quero ter que ficar mexendo no restante do projeto, eu uso o layer para eu mexer diretamente numa única camada, sem precisar mexer no restante do projeto, tá? Outra coisa que é importantíssimo, dimensões e cotas. As cotas, assim, são algo extremamente importante também dentro de um projeto. E precisa estar cotado de forma correta e mantendo também uma visualização melhor. Eu não vou criar, por exemplo, uma cota daqui até aqui e vou colocar ela aqui, daí vou colocar uma cota daqui até aqui e vou colocar ela aqui embaixo a cota. Não, ela tem que ser bem vista. Então, por exemplo, eu vou alinhar essa cota aqui com essa cota aqui para elas ficarem no mesmo nível de visualização. Então a gente precisa também cotar o nosso desenho da forma correta. Evitar também cotas desnecessárias. Por exemplo, vamos supor que eu quero uma cota daqui até aqui e eu tenho uma outra cota que é daqui até aqui. Então, eu vou ter essa cota e essa cota, vamos assim dizer. Tem projetistas que gostam de fazer uma cota ligando as duas, daqui até aqui, e fazer uma única cota que é a soma dessas outras duas cotas menores que eu fiz. A necessidade de você fazer essa cota maior? Depende. Por exemplo, ela pode ajudar. No caso assim, aqui, por exemplo, eu dei um exemplo repartido em 2. Vamos supor que tem uma parede que ela é repartida em vários pedaços, assim, 7 pedaços no total, por exemplo. Até o cara somar os 7 pedaços dela para descobrir o tamanho total da parede, ele pode economizar tempo se o projetista já colocar uma cota da parede por completo, entendeu? Então é essa a ideia. Mas também, se não tiver essa cota que junta todas as demais, eu consigo ter a informação de quanto que tem aquela parede, porque tem cotas ali que vão me ajudar e através de outras cotas eu consigo visualizar, tá bom? Então, basicamente, funciona dessa forma. Vou falar um pouco agora que a gente entendeu o que é o nosso layout, sobre a renderização no SketchUp. Tá? Então, vamos entender o que é a nossa renderização. O que é renderização, propriamente dito? É um processo de gerar uma imagem realista. Tá? Então, quando a gente vê um projeto no SketchUp, a gente consegue ver que é uma modelagem. Tá? Então, por exemplo, até mesmo quando a gente fez a nossa casa e tal, fica bonito, fica legal de ver, só que você consegue ver nitidamente que é uma modelagem, não é algo que parece real. Não é algo assim que você olha e fala, poxa, vai ficar muito, muito, muito bonito. Assim, né? Porque é uma modelagem, então você consegue ver ali que os materiais, apesar de a gente definir, são falsos, é tudo muito, muito assim, tá?
E quando a gente faz esse processo de renderização, você transforma a imagem que era uma modelagem em algo mais realista. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma renderização. Então olha só como ficou muito mais realista do que aquela modelagem no SketchUp. Tá? Então você consegue ver uma grama muito mais realista, você consegue ver uma vegetação muito mais realista. Tá? Você consegue ver vários materiais definidos aqui muito mais realistas. Então, basicamente, essa é a ideia da renderização. Você transformar uma imagem sua que era bem artificial, que era nítido, que era uma modelagem, em algo mais realista. Você olhando com muita calma, você consegue ver também que isso aqui é artificial. Só que é muito mais difícil de você olhar e ver que é artificial do que um projeto no SketchUp aberto mesmo. Outro tópico aqui que é importante da gente conversar: simulação de luz, materiais e câmera. Então, o processo de renderização, ele simula a luz do ambiente. Então, olha só, isso aqui é uma luminária, então ele está simulando a luz da luminária. Aqui dentro, que a gente tem também essa iluminação aqui do ambiente. Tá? Que aqui pode ser uma fita de LED, ou pode ser uma lâmpada, enfim. A gente consegue ver que o ambiente está bem claro, então ele está simulando a luz desse ambiente, tá? desse cômodo aqui. Tá? Outra coisa, luz aqui, por exemplo, do nosso sol. A gente consegue ver que está no pôr do sol, aparentemente, ou no nascer do sol também, pode ser. Tá? Então a gente consegue visualizar que está simulando realmente uma luz. Certo? A iluminação está sendo simulada no processo de renderização. No SketchUp a gente não tem muito esse negócio. A gente consegue só entender mais ou menos quando se trata de iluminação quando a gente utiliza as sombras. Daí a gente consegue entender um pouco melhor dessa iluminação. Mas de uma forma geral, a gente não tem essa noção tão grande de iluminação igual a gente tem depois do processo de renderização. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Os materiais também. Os materiais eles se tornam muito mais realistas. Então aqui você consegue ver que tem algumas pedras, né? Não sei se é brita ou o que é, que está descrito no memorial, mas a gente já consegue ver que aqui são pedras. Aqui pela transparência do vidro, a gente consegue ver que é vidro. Então a gente já tem uma transparência aqui que deixa claro qual que é o material que está sendo utilizado. Esse deck aqui que está tendo aqui, esse caminho, ele pode ser de madeira ou ele pode ser com algum outro piso, enfim, que simule a madeira, pode acontecer também. Então, aqui nada mais nada menos é do que a gente consegue visualizar melhor o material que está sendo utilizado. Tá? Então, ó, a grama, a gente consegue ver que é grama. Por quê? Porque o material também já está muito mais parecido com algo verdadeiro, com algo que é melhor. Tá? Então, ó, segundo. Esse foi o segundo, então. Agora a gente vai para o terceiro. Usado para a apresentação ao cliente. Então, assim, quando você é profissional, o cliente ele vai gostar muito mais de ver isso aqui do que aquela modelagem, tá? Não que você não possa mostrar a modelagem para o seu cliente, não é isso, mas assim, é muito melhor, você ganha o seu cliente muito mais assim pela aparência, utilizando uma imagem renderizada do que uma imagem sem renderização nenhuma, certo? Então a gente consegue ter essa noção melhor, tá? Sobre esse processo de renderização. Elementos essenciais do render. Iluminação. Então a iluminação ela tem que estar devidamente definida, certo? Então, isso é importante de falar. A iluminação tem que estar bem definida. Ó, nesse caso aqui, ó, na verdade vamos falar dos próximos, depois eu mostro essas imagens. Materiais. Os materiais também eles precisam estar devidamente definidos dentro do SketchUp. Por quê? Porque quando você vai fazer a renderização, você vai conseguir saber qual que é o material que vai estar sendo utilizado ali no seu projeto. Então você também tem que ter os materiais já definidos para quando você colocar o processo de renderização, ele entender qual que é o material e deixar aquele material realista. Porque às vezes você talvez faça uma definição de material errada ou nem dê muita atenção nisso, quando for fazer a renderização, os materiais vão sair todos errados. Ou vai ser material que você não queira que saia. Tá? Então é importante a gente definir o material. Configuração da câmera também. Então, quando você for fazer uma renderização, você tem que garantir que a sua câmera está correta, porque às vezes você faz uma renderização com a câmera errada, com a câmera equivocada, e no final das contas fica ruim ali a sua visualização então, ali do seu projeto. Tá? Então, é importante também a gente ver essa questão aí da câmera. Tá bom? Entorno. O entorno também é muito importante. Tá, a gente tem as nossas viewports, né? Como eu falei, que a gente vai mostrar exatamente do que se trata, o nosso projeto, enfim. Tem toda aquela parte. Mas
de uma forma bem geral, a gente tem que cuidar também com o nosso entorno, tá? Por quê? Porque vamos supor que eu quero mostrar uma casa. Vamos usar até essa casa aqui da imagem como exemplo. Eu tenho que cuidar o que está no entorno dessa casa para ver se alguma coisa que está ali no entorno eu não quero mostrar. Para ter ali um cuidado a mais ali pra gente mostrar justamente só o que a gente quer, tá bom? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês também um antes e um depois aqui de um projeto sem a renderização e com, pra gente entender do que eu tô falando. Ó, esse aqui é o projeto, uma casa que foi construída e tal, né? Na verdade, aparentemente que são duas casas, né? Porque tem um espaço aqui para carro aqui, um aqui e duas entradas. Então, aparentemente são duas casas. Mas, ó, a gente olhando para esse desenho aqui, ele não é algo feio de se ver. Você consegue ver que é uma casa e tal, você consegue ver basicamente a arquitetura, como vai funcionar e tal, dá para entender. Mas, você consegue ver muito claramente que é artificial, que é uma modelagem, dá uma olhada, que nenhum desses elementos aqui são reais. Tá? A gente consegue visualizar isso muito bem. Agora, depois que a gente faz um processo de renderização, dá uma olhada como é que fica. A gente consegue ainda ver, talvez, que é um pouco artificial. Principalmente quando a gente olhar para essa pessoa e tal, a gente vê que é um pouquinho artificial. Mas, entre isso aqui e isso aqui, o que será que é mais bem visto, por exemplo, para um cliente? Se eu fosse mostrar uma imagem para um cliente para eu vender uma obra, o que eu venderia? Essa imagem ou essa imagem? Com certeza, essa imagem aqui seria muito melhor, tá? Então, eu particularmente estaria utilizando essa imagem aqui para fazer uma apresentação, tá bom? E olha só aqueles elementos que eu falei no slide passado, esses elementos aqui, ó. Eles são todos aqui definidos aqui. Então, por exemplo, os materiais eles estão definidos. Isso aqui, ó, é a telha, aqui a gente tem uma grama, tá? A porta, a gente tem uma porta de madeira, aqui a gente tem uma janela de vidro e tal. Que esses materiais foram bem definidos. Tanto que quando ele passou para o processo de renderização, eu consegui ver que isso aqui é alvenaria, eu consegui ver que isso aqui é vidro, eu consegui ver que isso aqui é grama. Então a gente tem também esse processo assim, da gente visualizar melhor cada um dos elementos. A iluminação, mesma coisa a iluminação. Olha só, as sombras que estão sendo geradas aqui agora, a gente não tem uma ideia de onde é que está vindo a luz. Porque ó, aqui atrás, se você olhar o céu, tá tudo igual, tudo a mesma coisa. Mas a gente consegue ver que tem sombras. Agora, quando a gente gera a renderização, a gente consegue entender mais ou menos um pouco mais como é que está funcionando essa questão da iluminação. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu trouxe, não tem iluminação artificial, que é o caso de luzes, para também mostrar, tá? Mas, se for o caso e tiver também isso, vai aparecer também a iluminação da luz artificial depois da renderização, ok? Então, por isso que é tão importante a gente definir bem os elementos antes de você renderizar, que daí a sua renderização vai ficar muito melhor, muito mais bonita e muito mais coerente, certo? Então, vamos lá. Dando continuação, vamos falar agora um pouco sobre os tipos de iluminação, tá? Tipo de iluminação, a gente tem algumas aqui que eu listei para vocês, que é o Sol e Céu, Luz Artificial, HDRI e Dicas de Iluminação Realista, tá? Então, o que acontece? O Sol e Céu, como o próprio nome já diz, ele é uma iluminação que a gente chama de natural. Então, seria a iluminação vindo justamente ali é uma iluminação do Sol. No caso da Lua também, que gera uma determinada iluminação, também é colocado como essa iluminação natural. O próprio céu, né, quando for um céu um pouco mais claro, também vai estar gerando uma determinada iluminação. Então, a iluminação Sol e Céu ela serve justamente para isso. Tá? É um tipo de iluminação mais natural ali para o nosso desenho. Daí a gente vai ter também as nossas luzes artificiais, que daí já entra toda a parte, né, artificial da coisa. Então, por exemplo, as arandelas. As arandelas, quando estiverem gerando uma determinada luz, essa luz dentro do render ele vai aparecer. E vai ser, então, ali gerado essa luz artificial. No caso de algumas lâmpadas, quando a gente está falando também dos ambientes internos ou externos também, quando tem alguma lâmpada, por exemplo, entra também já como a iluminação artificial, tá? Então é uma outro tipo de iluminação. A gente tem as naturais e a gente tem as artificiais. E o que é interessante é que elas têm as suas diferenças dentro da renderização também. Então, quando é uma iluminação natural, você pode ver que ela é muito mais sucinta do que uma iluminação artificial. A iluminação artificial é muito mais forte, ela é muito mais marcada dentro de uma renderização. E a iluminação natural ela já é muito mais suave, né, se comparado à luz artificial, tá? Eu coloquei algumas dicas também que eu quero passar para vocês de iluminação realista, que é importante a gente entender. Quando a gente está tratando no SketchUp de iluminação dentro da renderização, a gente tem que tomar cuidado. Por quê?
Porque muitas vezes a gente acaba exagerando na iluminação e deixando, por exemplo, as iluminações, principalmente as artificiais, muito exageradas, tá? Então, o que é importante que eu digo dentro da iluminação é o que? É colocar o grau de iluminação, a intensidade de iluminação correta dentro do seu projeto e também tomar cuidado e definir o que é natural e o que é artificial, para você estar conseguindo passar essa ideia dentro do seu projeto, sabe? Essa diferença de ideias ali para acabar aparecendo ali dentro do seu projeto, tá bom? Então acho que é mais ou menos isso de dica que eu tenho para dar para você. Cuidado com a intensidade das coisas. Tem que ficar realista e não exagerado, tá? Agora falando um pouco mais sobre os nossos materiais realistas, tá? Os materiais eles também são muito importantes quando você vai fazer a renderização. E você precisa definir esses materiais no SketchUp antes de você realizar a renderização. Por quê? Porque ele automaticamente já puxa esses materiais ali para estar agregando ali dentro do seu projeto, tá? Então, quando a gente define os materiais já corretamente, quando a gente vai fazer o nosso projeto, tudo se torna muito mais fácil na hora que a gente vai renderizar. Tá? Agora, quando a gente acaba enrolando um pouco para colocar esses materiais, ou ainda definindo e tal, fica mais difícil dele renderizar e ficar bom. Porque daí muitas vezes você não usa o material correto, daí quando você vai fazer a renderização, ele não renderiza com o material correto. O que acaba deixando o seu desenho esteticamente errado, ou até mesmo é difícil de entendimento, porque daí você não consegue identificar logo de cara qual que é o material. Né? Tomar cuidado bastante com as texturas também. Né? Então, por exemplo, nesse caso desse mármore aqui, ó, esse móvel aqui, ele não está renderizado. Mas, por exemplo, a partir do momento que ele se tornar renderizado, esse mármore aqui, na teoria a gente deveria já parar e ver qual que é já conseguir identificar muito facilmente que isso aqui é uma pedra. Né? Seja um mármore, seja um granito, seja o que for. A ideia é já identificar essa louça aqui das pias. A gente automaticamente tem que identificar que é uma louça. Então a gente precisa já colocar de uma forma correta já as texturas e os materiais antes propriamente ali de você gerar uma renderização, tá bom? Outra coisa também que é importante frisar, as escalas, tá? As escalas das texturas elas precisam ser também coerentes, tá bom? Para o seu desenho também ficar coerente. Então, por exemplo, eu vou fazer um revestimento de porcelanato, como eu já citei em outras aulas. Você tem que usar porcelanatos já existentes, um 60 por 60, um 90 por 90. Então, ajusta a escala das suas texturas para eles já ficarem de acordo com o seu projeto. Que a partir do momento que fica já de acordo com o seu projeto, você vai ter menos trabalho futuramente para estar ajustando essas escalas. E, enfim, o seu desenho se torna muito melhor, muito mais realista e muito mais condizente, até mesmo para quem for executar o seu projeto, ele vai ficar mais entendível se você utilizar aí já os seus materiais ali dentro da escala já correta que eles forem utilizar. Então cuida a escala dessas texturas, tá? Para também não ficar nada muito grande, nada muito pequeno. Tenta ser realmente fiel ao real, tá? Porque você consegue também ter essa percepção de às vezes você não definiu ainda qual vai ser o tamanho de determinada peça. Daí você coloca na escala do desenho, daí você consegue ver se está muito grande, se está muito pequeno e consegue definir então. Então por isso que é muito importante a gente já deixar os nossos materiais todos listados antes da renderização, todos ali definidos já, tá bom? Vamos lá, composição da cena. Quando a gente vai fazer uma cena, a gente tem uma composição para essa cena. Essa cena ela é composta por alguns elementos que fazem então a cena ela ficar realista, ela ficar bonita, tá? Eu coloquei aqui, ó, objetos complementares. Então, assim, por exemplo, eu vou construir uma casa, eu vou construir uma edificação. Eu vou ter a parte da estrutura dessa edificação, eu preciso ter alguns objetos complementares. O que seriam esses objetos complementares? Seriam os nossos móveis, no caso, por exemplo, dessa imagem que eu trouxe aqui para vocês. As cadeiras, as mesas, esses vasos de flor, de planta aqui no geral. Isso aqui seria o quê? Seriam os nossos objetos complementares. São coisas que estão complementando o nosso desenho, tá? Para trazer uma maior quantidade de detalhes. Então essas arandelas aqui na parede também entraria como objeto complementar de tudo isso, tá? Então seria assim que seria feito. Humanização. Isso aqui é importante também. O que seria a humanização de uma cena? Não é necessariamente aparecer pessoas dentro da sua cena, tá? Mas é você deixar essa cena mais humanizada. Então, por exemplo,
você colocar em uma visão que uma pessoa normal conseguiria ver também. Então, por exemplo, tá numa altura ideal de uma angulação que uma pessoa normal conseguiria ver, tá? Então é importante também te trazer essa ideia da humanização, tá? E também, já puxando também um pouco essa tecla, é legal você colocar pessoas também no seu projeto antes de você renderizar. Claro que tem vezes que você não vai usar pessoas no seu projeto, enfim, você nem quer mostrar isso. Mas, de uma forma geral, também é uma forma interessante aí de também estar utilizando, tá? De estar colocando pessoas ali dentro do seu projeto. Daí também vai ter a nossa vegetação, numa cena também importante, já apareceu a vegetação. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essas árvores amarelas aqui, essa aqui que está seca. Temos também aqui a grama, que entraria tudo como vegetação. Mas é você trazer esse ar, esse toque de vegetação já no que você quer que seja vegetação, tá? Para deixar especificado. E o que também deixa a cena muito mais bonita, você trazer a vegetação, o paisagismo em si, para a sua cena, valoriza muito ela. Então é importante também saber trabalhar com a vegetação da forma correta. Outra coisa é que cores e harmonia visual. O que seriam cores e harmonia visual? Você pensar na sua casa, você pensar no seu projeto, com as cores que iam casar já com o ambiente, né? Não adianta nada a gente colocar cores assim, que não conversam entre si pra gente colocar dentro de um projeto que não vai ficar legal. E a harmonia visual também. O que é harmonia visual? A harmonia visual é você posicionar cada um dos itens de uma forma com que a sua cena inteira, então, fique boa. Então, por exemplo, essas arandelas. As arandelas, elas estão uma do lado da outra, né? Não adianta eu colocar uma arandela aqui, uma aqui embaixo, uma em cima, uma aqui bem no teto, que não vai ficar bom, não vai casar. Então tem que tomar cuidado também com essa harmonia visual do nosso projeto, do nosso desenho. Né? Outro exemplo aqui, as cadeiras e as mesas. As cadeiras elas estão alinhadas de acordo com a mesa. Se eu colocar essas cadeiras todas bagunçadas aqui no meu desenho, não vai ficar legal. Então a gente tem que tomar cuidado com essa harmonia visual antes de fazer a renderização. Que a ideia da renderização é você melhorar o seu projeto. Tá? Outro tópico, enquadramento de câmera. Tá? Enquadramento e câmera é muito importante. Por quê? Como eu falei, a altura ideal da câmera, isso aqui é muito importante. Entra também na questão da humanização. É legal você fazer uma vista panorâmica um pouco mais alta da casa, para mostrar algum detalhe ou alguma coisa do tipo. Mas também é sempre importante a gente tentar humanizar a altura da câmera. Né? Você fazer com uma altura que um humano consegue estar vendo o que você está querendo mostrar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, está mostrando uma sala. E facilmente uma pessoa conseguiria ver essa cena. Por quê? Porque está mais ou menos numa altura de uma pessoa, de um humano. Então, a ideia desse enquadramento correto é você saber dosar e entender o que você quer dentro do seu projeto. Tá? Então, assim, a altura ideal da câmera, o foco, qual que vai ser o foco do seu projeto? O que você está mostrando? Nesse caso aqui eu estou querendo mostrar só o ambiente aqui da sala. Então, você vai ter um foco já na sua sala. Então, você já sabe onde que você vai ter que acabar trabalhando, enquadrando a sua câmera, para daí sim você conseguir mostrar o que você deseja dentro do SketchUp. Outra coisa, profundidade de campo. Essa noção de profundidade também é legal. Né? Você colocar a câmera posicionada de um jeito que você consiga entender a profundidade de cada item. Então, por exemplo, esse sofá aqui está um pouco mais deitado, você consegue ver a profundidade dele mais ou menos aqui. Entendeu? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão da profundidade. Tá? Do que você quer passar com a profundidade. Tá? Aqui no caso dos nossos degraus, a gente consegue também ter uma noção de profundidade através aqui dessas nossas cenas. Nossa porta, a gente consegue também ter uma noção de profundidade da nossa porta quando a gente está vendo essa cena. Então o que eu tenho para falar para vocês dessa parte de enquadramento e câmera é que é muito importante a gente tomar cuidado, a gente adequar com o que a gente quer mostrar. O principal de tudo é você pensar antes de fazer qualquer coisa. É assim, poxa, o que eu quero mostrar com essa minha cena? Eu quero mostrar tal coisa, beleza. Agora que eu sei o que eu quero mostrar, como que eu vou ter que me posicionar a minha câmera para conseguir mostrar essa coisa que eu quero mostrar da melhor forma possível? Vou ter que posicionar de cima? Vou ter que fazer uma panorâmica? Vou ter que mostrar alguma coisa mais da altura ali de uma pessoa? Como que eu vou conseguir mostrar o que eu desejo nessa minha cena, dando foco naquele objeto que eu quero mostrar e tendo também uma noção de profundidade? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo aí a mudança da nossa câmera, tá bom? Pós-produção. Coloquei um slide também para falar um pouco sobre a pós-produção, tá? Pós-produção, então, como o próprio nome já diz, ela é o que acontece depois de você fazer a produção ali do seu projeto.
Então depois que você já tem ali o seu projeto pronto, definir todos os materiais, definir o que é iluminação, definir tudo, conseguir definir todos os detalhes ali do meu projeto. O que eu preciso fazer então? Você vai ter que entrar aí já na parte que a gente chama de pós-produção, que é o quê? Ajuste de luz e contraste. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo um projeto, muitas vezes vai acabar que o seu projeto ele vai ficar muito... vai ficar com a luz muito forte, com a luz muito intensa, com a luz muito artificial, ou muitas vezes também o contrário, a sua luz ela nem vai aparecer direito, não vai dar essa noção de iluminação. Então, assim, é importante nessa fase de pós-produção a gente ajustar a luz conforme a intensidade que a gente deseja, tá? Como eu falei, o ideal é que ela não seja nem muito exagerada, tipo, muita claridade, dando pra ver que é muito artificial, e nem fraco demais, porque daí parece que você não tá conseguindo gerar o que você precisa. Então você precisa ajustar essa parte da luz conforme aí o seu projeto. Entrando nessa parte também, já entra o contraste, tá? Então o contraste também dessa parte do brilho do seu objeto também é importante. Né? O que eu normalmente dou de dica nessa parte de pós-produção é que a gente precisa ter bom senso e ir testando as coisas. Então aumenta a iluminação, diminui a iluminação, como que ficou melhor? Será que ficou bom com ela mais alta? Será que ficou bom com ela mais baixa? Será que o meio termo das duas coisas ficaria melhor? Então são detalhezinhos assim que a gente vai conseguir ter eles tentando, trocando, usando, tá? Então, essa parte de ajuste de luz e contraste é mais isso, tentar dosar para não ser nem muito exagerado e nem muito sucinto. Tem que ter uma quantidade correta ali. Correção de cor. Outra coisa que é importante, correção de cor. Quando você fazer a sua renderização, você vai ver se tem alguma cor que não está te agradando. Então, assim, esse é o momento que você vai estar trocando a cor do seu projeto, que você vai estar alterando, por exemplo, a textura de alguma coisa, talvez alterando até mesmo o material de alguma coisa. Então é muito importante a gente fazer com calma essa parte da correção de cor, tá bom? Tem a nitidez também. Nitidez é importante. Nitidez é o quão nítido vai estar o seu objeto. Será que ele vai ser meio borrado? Será que você não vai conseguir ver exatamente o que você quer? Será que ele vai ficar muito pequeno a ponto de eu não conseguir visualizar exatamente o que eu planejava tá visualizando? Então é importante a gente também ter um projeto bastante nítido, tá? E aqui inserção de elementos extras. Inserção de elementos extras também é uma parte essencial. Por exemplo, vamos supor, eu olhei a minha renderização do meu projeto. Poxa, mas eu achei que está faltando determinadas coisas. Faltou uns arbustos a mais aqui. Então esse é o momento de você ir lá e colocar esses arbustos. Ah, faltou uma cadeira de balanço aqui na lateral da casa, que daria um toque mais profissional para o meu desenho. Então esse é o momento de você inserir a cadeira de balanço ali no seu desenho, tá bom? Os coqueiros aqui no fundo também é um bom exemplo. Às vezes você colocou um coqueiro só. Ah, mas um coqueiro só acabou que não ficou legal. Vamos colocar mais coqueiro. Daí você vai e coloca mais uns coqueiros ali dentro do seu projeto. Então é basicamente isso. Você inserir os elementos extras e você vê o que vai estar ficando bom no final das contas ali com o seu projeto. Tá bom? Então é essa percepção ali que a gente precisa ter na hora de estar executando o nosso projeto e também futuramente renderizando. É muito importante quando você estiver fazendo o seu projeto, você já fazer as duas coisas juntos, já pensa no seu projeto pensando na renderização dele, entendeu? Porque daí a gente consegue já agilizar a questão do tempo e fazer menos alterações possíveis dentro do projeto, que é muito bom. Então, normalmente a gente já faz uma coisa pensando já na outra. Agora eu vou falar um pouco, para a gente entrar no nosso último tópico da nossa aula, sobre a exportação. Então, a exportação do nosso arquivo aí do SketchUp, tá bom? Opções de exportação no SketchUp. Eu marquei aqui as 3 opções principais que a gente mais vai estar utilizando e mais vai estar falando, tá? Existem outras formas de você exportar também, mas eu listei as 3 principais aqui que vai ser o que a gente vai acabar usando e é o que na vida de profissional a gente acaba utilizando um pouco mais, tá? As demais a gente acaba não usando muito, mas enfim, também tem outras formas aí. A gente pode exportar em formato de imagem, tá? Então, um formato de imagem que a gente já conhece, você pode estar exportando a sua cena, você pode estar exportando o seu layout, a sua planta, tudo em formato de imagem, tá bom? Você consegue estar fazendo essa exportação de uma forma bem tranquila. Exportação de vídeos, que eu até já dei uma mostrada para vocês como é que faz durante o curso, quando a gente falou sobre cenas. A gente fez aquela aula que a gente gerou algumas cenas, acho que foram 5, se eu não me engano, no total, né? E a gente gerou uma animação daquela cena.
Lembra que a gente gerou uma animação, aquele jogo de câmeras que vai trocando uma cena para outra? Então, lembra que a gente fez essa parte aí das cenas e depois a gente gerou um vídeo, né? A gente exportou um vídeo pra gente conseguir visualizar. Então, na verdade, é isso, tá? A gente consegue estar exportando também os vídeos, beleza? No SketchUp das nossas cenas, tá? Que eu já mostrei pra vocês, mas eu vou dar uma relembrada também novamente quando a gente estiver falando ali um pouco sobre essa parte aí de exportação na nossa aula prática. E o DWG? DWG nada mais é do que o nosso arquivo do AutoCAD. Então, assim, para o pessoal que talvez não tenha muito costume, o AutoCAD nada mais é do que um software que a gente usa para fazer normalmente os desenhos em 2D. Tá? A gente consegue fazer essas plantas mais aí. A gente usa muito para planta baixa, tá? Então a gente acaba utilizando também o AutoCAD para isso. E o SketchUp ele tem essa função que é muito legal. Você consegue exportar o seu arquivo no SketchUp já em DWG. Então, por exemplo, eu consigo pegar essa minha imagem desse projeto dessa casa, colocar ele, por exemplo, numa planta baixa, né, mudar ali a visualização dele, tá? E pegar aquela própria planta baixa e já exportar para o AutoCAD, que no AutoCAD eu consigo fazer mais alterações. Tem projetistas que preferem mexer no AutoCAD em planta baixa do que no SketchUp, eu mesmo prefiro, tá? Então, assim, é uma preferência minha eu querer mexer no AutoCAD quando se trata de 2D e no 3D no SketchUp. Eu particularmente faço assim. Mas você pode mexer no SketchUp também, ali naquela parte de planta, sem problema nenhum. Mas aí vai muito da preferência. Então, no final das contas, vão ser esses três que a gente vai acabar utilizando mais. Tá ok? Agora vamos falar um pouquinho deles diretamente separados. Começando pela exportação de imagens aqui, tá? O que seria a exportação de imagem? Exportação de imagem seria nos formatos PNG e JPG. São os dois formatos que a gente consegue estar ali utilizando para exportar essa imagem. São os nossos formatos de imagem padrão, que eu acho que a gente acaba utilizando mais, que todo mundo já meio que conhece. Tá? A gente consegue também ver a resolução que a gente quer, tá? Dentro da exportação da nossa imagem. Isso é muito importante também, porque você precisa conhecer a máquina que você tem, tá? Para fazer essa exportação. Porque assim, se torna muito pesado. Você tem um arquivo, por exemplo, que você fez o seu projeto, daí você vai fazer a colocação de todos os móveis desse seu arquivo, daí você vai fazer algumas cenas dentro desse seu arquivo, e você vai gerar textura, material e um monte de coisa. No final das contas, esse seu arquivo vai ficar bastante pesado. Tá? Então, dependendo do computador que você tem, ele não vai dar conta direito de estar com esse tanto de informação dentro dele. Tá? Então, é muito comum a gente tá utilizando talvez uma resolução às vezes um pouco mais baixo, ou talvez não colocar todos os móveis quando a gente não tem uma máquina muito boa, enfim. Mas a gente se adapta, a gente consegue se adaptar ao que a gente normalmente utiliza, tá? O que a gente consegue utilizar no momento, ao nosso material, tá? E também o fundo transparente. Dependendo do que for, se for um detalhamento de um único móvel ou de algum único objeto, você consegue também exportar em algum fundo transparente, tá? Né, no caso dos PNGs. Mas é uma boa opção também você acabar exportando aí no PNG, tá? E com um fundo transparente. Algumas pessoas acabam também utilizando bastante essa questão, tá bom? Exportação para, aí agora falando sobre as impressões, tá? A gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, configurar o formato do papel. Então, no que você vai imprimir? Numa A4 mesmo? A4 normalmente a gente não imprime projeto. Numa A3, numa A2, entendeu? Então, você precisa ver qual que vai ser o formato do papel que você vai estar imprimindo para você já configurar esse formato do papel ideal. Por quê? Porque daí já entra naquela questão de escala, já entra naquela questão de você colocar até o papel correto para você fazer a sua prancha de uma forma correta, de uma forma geral. Então, a gente precisa saber qual que é o formato do papel que nós vamos utilizar. Também o que? Configurar as nossas margens. Quanto de margem vai ter para cada lado? Tá? Vai ter a margem aqui? Vai ter o quê? O carimbo? Tem o carimbo aqui? Então, a gente acaba configurando também essa questão das nossas margens. Na nossa folha, para deixar ela de acordo com o que tem que ser. Tá? Perda de qualidade. Como que a gente acaba evitando a perda de qualidade? Diminuindo o número de informações da imagem. Tá? Quando a gente tem muitas informações, fica pesado.
E às vezes quando ficar muito pesado, não vai ser numa qualidade boa, você vai ter que colocar numa qualidade menor. Então às vezes diminui um pouco a quantidade de informações para você ter uma qualidade melhor. Então a gente tem que saber dosar isso também. Né? Às vezes não tem como você diminuir muitas informações porque você quer mostrar tudo. Só que quando dá, evita colocar informação desnecessária dentro do seu projeto, dentro da sua cena, que senão vai acabar ficando muito pesado. Tá? Então a gente tem que cuidar com essa questão da perda de qualidade. Outra coisa, preparando para as gráficas. Por quê? Porque normalmente a gente vai imprimir o quê? Diretamente numa gráfica. Então você já tem que mandar numa gráfica de uma forma correta. Então, assim, com a folha, com a escala, com a especificação, com a margem, para a gráfica só chegar, imprimir o seu projeto e estar de acordo com o que você projetou. Tá? Então é muito importante a gente tomar esse bendito desse cuidado. Por que a exportação errada estraga projetos? Primeiro, perda de escala. Esse aqui é o principal. Quando você faz uma exportação errada de um projeto que não está dentro da escala, você pode ter alguns problemas. Porque daí, se você acabar esquecendo alguma cota, se você não especificar alguma coisa e uma pessoa tiver que tirar pela escala e a escala está errada, vai dar erro no seu projeto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for exportar, porque uma exportação errada ela pode causar alguns problemas, tá? E um deles é justamente a perda de escala. O outro é a perda da nitidez. Quando você faz uma exportação errada, você também perde muito da nitidez do seu projeto. Então, às vezes, você não consegue visualizar alguma coisa com tanta certeza, algum detalhe, daí você acaba fazendo também, executando esse projeto de uma forma errada, tá? Então, é muito complicado. Outra coisa, caminho de arquivos quebrados. Às vezes você também tendo um arquivo muito pesado, seu computador não dá conta de renderizar. Ele não dando conta de renderizar, ele quebra o arquivo. Então você não consegue também abrir esse arquivo. Então é muito importante a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Então tudo volta no que eu falei. Toma cuidado na hora de renderizar com o seu equipamento, com a quantidade de informações, com o que você quer passar, então, dentro da sua renderização. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a conclusão, tá, da nossa aula. O que a gente acabou vendo na nossa aula de hoje? Tá? Que a modelagem no SketchUp ela é muito importante e a gente já tem que fazer a nossa modelagem correta. Por quê? Quando a gente faz a nossa modelagem correta, já definindo o material, já definindo cena, facilita na hora da gente gerar um layout, na hora da gente renderizar e na hora da gente exportar, então, um projeto. Tá? Então, por isso que é importante a gente modelar já com coerência. Também, a gente sabe que o layout ele serve para documentação. Então, a gente também pode estar utilizando esse nosso layout para documentação, para gerar pranchas, né, para fazer toda essa parte de memorial. Então, o layout ele tem essa função muito além da estética e do você entregar e imprimir um projeto. Tá bom? Renderização. Renderização nada mais é do que deixar o nosso projeto mais bonito, da gente usar ferramentas e extensões para deixar ele mais realista, tá ok? Então, renderização serve para isso, deixar o projeto mais realista, mais bem visto pelo cliente, mais bem visto, então, para as demais pessoas que forem visualizar o projeto. E exportação final, a gente viu os 3 principais tipos de exportação que você vai estar exportando de acordo com a sua necessidade. Então, imagens, vídeos e o DWG, que é o caso do AutoCAD. Tá? Então, normalmente a gente exporta em algum desses 3. Tá, beleza? Então, finalizo a aula de hoje por aqui, tá bom? Uma aula, como eu falei, bem teórica, bem mais teórica do que prática, tá? Mas que também é muito importante. Eu acho que deu para passar para vocês a importância o quão importante é esses detalhes na hora da gente estar renderizando, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o V-Ray, que é uma extensão de SketchUp que ele serve justamente para a renderização. E a gente vai ver o quão importante, o quão interessante é você saber dominar essa ferramenta para gerar projetos ainda melhores. Então, a aula de hoje está finalizada. Né? Espero que tenham gostado, que todo mundo conseguiu aprender. Vamos conversando então, vou passando mais informações para vocês e até mais.